As 4 visões da ceia. Esta é uma mensagem rotativa. Pastor, o que é uma mensagem rotativa? É uma mensagem que a gente prega todo ano, a mesma mensagem. É claro que com aplicações diferentes. Mas antes disso, apaga as luzes, coloca para mim um vídeo. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse vídeo. Tem só 2 minutos. Esse é um teste de atenção. Quantos passes de bola o time de branco fará neste momento? Preste atenção. Quantos foram? 10, 13 ou 16? Para quem está vendo o vídeo pela primeira vez. 10, 13 ou 16? Tem certeza? Quem disse 16? A resposta certa é 13. Mas você viu um urso dançando no meio deles? Você que contou? Pela primeira vez? Vai ser passado o mesmo vídeo. Ó o ursinho ali, dançando Moonwalker, Michael Jackson. É muito fácil você não perceber o que sua mente não foi treinada. Então você lê um texto como esse da Santa Ceia, e se sua mente não for treinada, você não consegue ver nada. Então, iremos treinar a sua mente. Esse é o papel da igreja, treinar a sua mente. Este é o papel da igreja. Esta é a função da igreja. Romanos 12, que a Júlia pregou, versículo 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, pastor, por que as 4 visões da ceia? Porque se a sua mente não for treinada, a sua mente não for direcionada, o que você viu a gente fazer, você que não participou da ceia, foi só um lanchinho com um pãozinho comprado no supermercado e um suquinho Del Valle, mais nada. Mas não, a ceia representa de forma exata o que Jesus passou por mim e por você na cruz do Calvário. A ceia é a expressão exata do que Jesus passou intencionalmente na cruz por nosso favor. Isaías descreve o que Jesus passou no capítulo 53 e versículo 5, quando diz: mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado, tem tradução que fala moído, esmagado por causa de nossos pecados. Isto é a ceia, o que Jesus passou. Então a ceia me ensina, irmãos, em primeiro lugar, como agir com meu Salvador, sabendo que o que ele passou na cruz foi para me salvar. A terceira coisa que a ceia me ensina é como agir com o meu traidor, com aquele que me trai, que é o que Paulo fala no capítulo 11, versículo 23, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão. Ou seja, a traição que ele sofreu não bloqueou o propósito dele, amém? Preste atenção aqui na minha gravata. A traição que Jesus sofreu, o abandono que ele sofreu, o ter sido vendido como mercadoria, como objeto barato por 30 moedas de prata, não bloqueou o propósito dele. Jesus me ensina a agir, como agir com o meu traidor. E a ceia também me ensina a como eu agir com o meu impostor interior. Quem aqui, irmãos, além de mim, tem coragem para assumir que tem um impostor interior aí dentro? Quem tem coragem, levanta a mãozinha. Quem não tem, faz cara de santo, e eu vou fingir que eu acredito. Todos nós temos um impostor aqui dentro,
E nós precisamos entregar esse impostor a Cristo. Nós precisamos, geralmente a gente alimenta esse impostor que há em nós. Eu te aconselho a ler o livro do Menem Brennan, O Impostor que Há em Mim. Lê esse livro, irmão, e aí você vai saber do que eu estou falando. Então a ceia não é para ser negada. Eu lembro de um tempo em que, quando alguém pecava, o líder da igreja privava essa pessoa da ceia. A ceia não é para ser negada. A ceia, ela é para ser compartilhada. Porque ninguém merece tomar santa ceia. Ninguém é digno de tomar santa ceia. Jesus não negou a ceia nem para Judas Iscariotes. Pelo contrário, deu na boquinha dele. Então, irmão, o que a gente precisa é parar de julgar as pessoas e olhar de canto de olho e pensar: se o pastor soubesse o que o fulano fez, o que o fulano postou, querido, deixa o fulano com Deus. A igreja não está aqui para fazer juízo. A igreja está para buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, a justiça de Deus, e não a nosso juízo. A primeira visão da ceia é que a ceia me faz olhar para onde? Para trás. Me acompanha rapidinho. 1 Coríntios 11, no versículo 24, diz assim: fazei isto em memória de mim. Ou seja, olhe para trás. Quando você participar da ceia, acione o gatilho da sua memória para ver o que Jesus fez na cruz do Calvário em seu favor. No versículo 26 do mesmo capítulo 23 da mesma carta de 1 Coríntios, diz assim: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte, ou seja, aquilo que Ele já fez lá no passado. Então a ceia precisa fazer eu olhar para trás. Não é para o passado, é para trás. Aquilo que Jesus fez por mim, apesar de mim. Aquilo que Jesus fez por mim, mesmo eu e você não merecendo. Toda a demonstração de amor intenso e intencional que Jesus demonstrou por mim. A ceia precisa me fazer olhar para trás e lembrar das vezes em que eu ia para um lugar de festa, e chegava lá dentro, olhava para um lado, olhava para o outro, e pensava: o que eu estou fazendo aqui? Talvez você já passou por isso, de estar num ambiente festivo, e você ter um vazio tão grande, e absolutamente nada supria aquele vazio. E hoje nós entendemos que é porque nós tínhamos um vazio exatamente do tamanho de Deus. Hoje eu entendo aquele vazio que eu sentia à luz do Salmo 63, versículo 1, quando o Davi disse que a alma dele tem sede de Deus. É como se Deus fosse a nossa água. É como se você passasse um dia inteiro de verão tomando um suco, tomando um Sprite, tomando ainda existe Tim? Acho que não, né? Tomando um Tim, chupando picolé de limão, mas chega no final do dia, você sabe que você precisa beber água. É mais ou menos isso que Davi estava sentindo. A ceia precisa me fazer olhar para trás. De onde Deus me tirou? Aquele vazio que Ele supriu, o que Ele fez na minha vida em todos os sentidos, o homem que Ele me transformou, a família que Ele me deu, a inteligência que Ele me deu, a restauração da minha moral que Ele me deu, as oportunidades, os livramentos. Olha aqui para mim. Era para você fazer a minha cerimônia fúnebre, minha e da minha esposa, terça-feira eu desci do Rio de Janeiro no aeroporto de Florianópolis, peguei meu carro e vim, sono nenhum, tranquilamente. E depois que eu passo o Tubarão, conversando com a Márcia, eu me distraí, e eu olhei para a esquerda e vi uma terceira pista. Só que não era uma pista, irmão, tinha mais ou menos ali uns 50 centímetros de grama, e depois era um peral. E eu joguei o carro com vontade para a terceira pista. E a Márcia gritou comigo, o carro saiu meio que patinando de lado a 110 por hora. E o carro veio de novo balançando para cima do asfalto. E quando eu cheguei em casa, Deus me disse: era para você e a sua esposa ter morrido, perda total do carro. Literalmente. Então,
Tenho certeza, hoje a Edna estava falando sobre quando ela pegou o Covid, estava falando o testemunho do irmão Nai também, que quase morreu no Covid, e todas as pessoas que estavam com ele no quarto morreram, menos ele. Então que a gente possa, irmão, olhar para trás e ver de onde Deus nos tirou. Um dia começaram a querer encher a bola de Davi, dizer: Davi, tu é o cara, porque tu matou 10.000 e o Saul só 1.000, a tua igreja é mais top, tu canta melhor, tu prega melhor, tu pastoreia melhor. Aí o Davi disse: galera, só um minutinho que está vindo a inspiração de um salmo. O Davi senta em cima de uma pedra, pega uma pena, pega um pedaço de couro e começa a escrever os Salmos 40, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, Ele ouviu o meu clamor. No versículo 2 o Davi diz: porque Ele me tirou de um lago horrível, de um charco de lodo, Ele colocou os meus pés sobre uma rocha e Ele firmou os meus passos. Davi estava dizendo: Satanás, não adianta tu querer me iludir, me fazendo pensar que eu sou o cara, porque eu sei de onde Ele me tirou. Aleluia! Quando você aciona a sua lembrança de onde Deus tirou, isso precisa acionar dentro de você o adorador, que muitas vezes vai se acostumando com a igreja, vai se acostumando com o culto, e a gente começa a esquecer o que Deus fez na nossa vida. Por isso a Bíblia diz: aquele que mais se sentir amado, aquele que mais se sentir perdoado, vai amar mais. Então que você nessa noite, você possa ter lembrado o que aconteceu há 2000 anos, e você entender que Jesus, por amor a você, foi moído pelos teus pecados. Aí a gente diz: não, mas eu amo Jesus. Aí Deus: beleza, me prova. O que você tem feito? Você não tem capacidade de vir 2 cultos por semana, e você diz que você me ama. Eu sim te amei. E a Bíblia diz que Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Jesus entrou numa sociedade conosco, sabendo que nós não tínhamos nada para oferecer. Irmão, só isso já era motivo para a gente estar de mão levantada, agradecendo a Ele e adorando com intensidade e com vontade. Aleluia. A ceia também me faz olhar para dentro. Em primeiro lugar, retrospecção, que Jesus fez. Em segundo lugar, introspecção. A ceia me faz olhar para dentro de mim, não é olhar para o lado primeiro, para ver se o meu irmão é digno, para ver se ele é merecedor, para saber por que ele não tomava ceia. Eu lembro de um tempo que a gente ficava numa situação muito difícil no dia da ceia, porque a gente pecava, e daí a gente pensava: se eu tomar ceia em pecado, Deus me pega. Mas se eu não tomar ceia, os santos da igreja, irmão, vão ver que eu não tomei, e vão me entregar para o pastor. E aí você ficava entre a cruz e a espada. Aí você dizia: eu vou fazer bonito para essa galera, depois eu me acerto com Deus. Diga comigo: a ceia precisa me fazer olhar para dentro de mim. É o que a Bíblia diz aqui, versículo 28, Marília, diz assim: examine-se, pois, o homem a vida do outro. Examine-se, pois, o homem e coma do pão e beba do cálice. Então, irmão, entenda que eu sou o teu pastor, eu não sou o teu agente secreto, eu não sou o 007, eu não vou vasculhar a sua vida e não vou te proibir de nada. Eu não estou aqui para impor nada sobre você, eu estou aqui para expor a palavra de Deus. Você vive se você quiser. Eu estou aqui para apresentar para você o céu. Você vai para o céu se você quiser, mas se você não seguir esse livro, depois você vai para o inferno, mesmo não querendo. Então queira o céu. Examine-se, como é que está a sua vida? Pastor, como é que eu estou? A ceia precisa fazer olhar para dentro de mim, irmãos. Romanos capítulo 14, versículo 12 diz: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Pastor, mas você pregou no domingo retrasado aqui, Hebreus 13 e 7, onde a Bíblia diz: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. E você falou do versículo 17, que diz que nós precisamos obedecer os nossos pastores, porque eles velam pelas nossas almas, como alguém que vai ter que dar conta delas. Sim, é verdade, irmão, é verdade. Mas o que esse texto está dizendo é o seguinte: que se você, não adianta, se eu for pastor da sua vida, e você não for ovelha, não vai adiantar nada. Se eu pregar a verdade, mas você resolver viver na mentira, não vai adiantar nada. Então a Bíblia está dizendo: olha para dentro de você, como é que você está?
Como é que está o seu nível de fome pela minha presença? Como é que está o seu nível de sede pela minha presença? Como é que você está? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Cada um vai ter que dar conta de si mesmo. 1 Coríntios 11 e 29 diz: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, irmão, não discernindo o corpo do Senhor. Ninguém que coma a Santa Ceia, que participa da Santa Ceia em pecado, é para a condenação do pastor, é para a sua própria condenação. Se minha esposa tomar a ceia indignamente, isso não me condena. Se eu tomar a ceia indignamente, isso não vai trazer morte para os meus filhos. Nós precisamos entender isso, porque às vezes nós como pais, como mães, como esposos, como esposas, como filhos, como pastores, como líderes departamentais, às vezes nós queremos ser agente secreto na vida das pessoas, nós queremos cuidar da vida de todo mundo, e isso é muito pesado, isso é muito chato. A Bíblia diz em Ezequiel 18 e 20: a alma que pecar, essa morrerá. Quem peca morre. Romanos 6 e 23, o salário do pecado é a morte. O filho não levará a iniquidade do pai, e nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Olha aqui para mim, cada um vai ter que dar conta de si mesmo. Eu me converti numa época que era muito chato, irmão. As mulheres tinham cabelo lindo demais, comprido demais, mas a língua era maior do que o cabelo. A gente não usava bermuda, não mostrava a canela. Afinal de contas, uma mulher vai olhar para a canela de um homem e vai cobiçá-lo. Só que a gente comprava e não pagava. A gente não tinha televisão, irmão. A gente tinha televizinho, que a gente não assistia em casa, mas assistia no vizinho. Então era uma época ruim, era uma época chata, era uma época que a gente não tinha prazer, porque era um cuidando da vida do outro. Lá no Oriente Médio tem os radicais xiitas, e na igreja tinha os radicais chatos, insuportáveis, que não conseguiam trazer o patrão para a igreja, não conseguia trazer os empregados para a igreja, porque lá no trabalho era insuportável, era uma pessoa indigesta, ninguém tinha prazer de se relacionar. Tinha uma época que os crentes, irmãos, eram insuportáveis. É claro que hoje eles foram para um outro extremo, e estão legais demais, e não estão falando de Jesus, mas para ninguém, não estão mais confrontando ninguém, que é outro extremo. Mas o que a Bíblia está dizendo aqui, cada um vai cuidar da sua vida, cada um vai dar conta da sua vida. A ceia precisa fazer olhar para dentro de mim. Como é que eu estou? Como está meu nível de gratidão a Deus? Como está meu nível de adoração a Deus? Como que está o nível do meu amor? A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E nós estamos vivendo um tempo em que, por causa do pecado de algumas pessoas, nós que éramos para ficar maduros, ficamos mais duros. Por causa de algumas pessoas que não merecem a nossa ajuda, a gente bloqueou e não ajuda mais ninguém. Por causa de algumas pessoas que nos traíram, a gente está na defensiva e não se relaciona, não se abre para se relacionar mais com ninguém. Por causa de algumas pessoas que nos machucaram, nós nos trancafiamos dentro da nossa casa e nós não temos mais comunhão com ninguém. A igreja está perdendo a coinonia, a igreja está perdendo o prazer da comunhão. Irmãos, a maioria de nós prefere ficar trancado dentro de casa, achando que porque está cuidando da mulher e da filhinha, ou da mulher e do filhinho, ou do esposo e do filho ou da filha, eu estou fazendo a obra de Deus. Não estamos. A obra de Deus é nos relacionar, é nos suportar em amor, é vivermos em congratulação, em comunhão, em família. Por isso eu falei aqui, a igreja não é um lugar para eu frequentar. Frequentar, você frequenta o cinema. Frequentar, você frequentava o bar. A igreja é uma família para você pertencer. E uma vez que você entende o que é família, você não deixa de ser família. Eu tenho membros da minha família, irmão, que eu não tenho prazer de conversar, que eu não tenho prazer de convidar para ir na minha casa. A Bíblia diz que há amigos mais chegados
que um irmão, mas nem todo irmão tem que ser meu amigo. Não dá. Mas eu não posso deixar isso me bloquear, porque eu fui criado para amar como Ele nos amou. 1 João capítulo 3 versículo 16 diz o quê? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Quem gosta desse versículo? Quem gosta desse versículo? É bom ser amado de tal maneira, não é, irmão? É bom ser amado de maneira a saber que Jesus, Ele deu a sua vida por nós. Só que linkando João 3,16 a um outro texto em 1 João 3,16. Olha que fácil de você nunca mais esquecer. 1 João 3,16 diz: e conhecemos o amor nisto. É como se João estava dizendo: não adianta você dizer outra coisa, não adianta você dizer que ama do seu jeito, não, conhecemos o amor nisto. Como, João? Que assim como Ele deu a sua vida por nós, nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. O diabo quer arrancar de nós esse amor, o diabo quer arrancar de nós essa comunhão. Por isso que às vezes nós somos tão chatos, tão incisivos, e às vezes até parecemos insistentes, quando a gente diz: leva o seu filho para ficar lá embaixo com as outras crianças, traga seu filho para os adolescentes. Irmão, tem filhos de adolescentes, tem adolescentes aqui na igreja que parecem zumbis, parece The Walking Dead, parece que estão sempre morrendo. Quer curar o seu filho? Quem quer? Tire o celular dele um tempo. Seu filho não quer vir para a igreja? Traga o roteador debaixo do braço para você ver se o próximo domingo ele vai ficar em casa. Então, pelo amor de Deus, examine-se o homem a si mesmo. Faça um mergulho dentro de você e avalie você, como você está. Como é que eu estou? Como está a minha saúde espiritual? A terceira visão da ceia é que a ceia me faz olhar para o lado, para o meu irmão. Acho que eu já praticamente preguei agora nesse tópico. Olha o que a Bíblia diz, versículo 33: assim pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, que está falando da ceia, esperai uns pelos outros. Olha aqui para mim, Paulo precisou falar nesse capítulo 11 da Santa Ceia, porque a Santa Ceia estava dando problema para a igreja de Corinto, porque os ricos chegavam na frente com a melhor bebida e com o melhor alimento e comiam separados, isoladamente. Os religiosos no outro grupinho, os pobres no outro grupinho. E nesse capítulo, Paulo diz para esta igreja: olha, as reuniões de vocês estão fazendo mais mal do que bem. Você já pensou, irmão? Um culto de Santa Ceia, que era denominado de festa ágape, a festa do amor. As pessoas iam para esse culto, iam para casa piores do que voltavam. Existem muitos momentos assim na nossa vida, que a gente vem para a igreja, a gente vem para o culto, e a gente se sente tão mal amado, a gente se sente tão indesejado, tão invisível, que a gente volta para casa pior do que a gente entrou. Mas no nome de Jesus, Deus vai sarar a nossa igreja. As pessoas que entrarem por aquela porta, elas vão receberem abraços que elas nunca receberam no baile, nem no bar, nem no futebol, nem em lugar algum. Deus vai resgatar na nossa igreja a comunhão, irmãos. Existem pessoas que se converteram não pela pregação do pastor, mas por um abraço que receberam. Eu orei muito para que passasse essa fase do coronavírus, para que nós possamos voltar a nos abraçar, voltar a nos tocar, voltar a cantar de mãos, em nome de Jesus. Achei muito lindo hoje, quando a Amanda saiu lá do seu lugar e atrapalhou a Débora no teclado. Achei muito bonito hoje, quando a nossa irmã veio aqui e atrapalhou a Duda no baixo. Duda, para de tocar aí que eu quero te abraçar. Foi gostoso, não foi, Duda? Que isso aconteça mais vezes,
Porque o mais importante num culto não é a música, não é uma pregação, irmão, é nós nos sentirmos amados, nós nos sentirmos uma família, nós nos sentimos que a tua bênção também é minha, e o teu problema também é meu, nós estamos juntos, amém? Nós somos uma família, aleluia. É por isso que eu gosto tanto de uma igreja em célula, numa igreja que se reúne não só no domingo à noite para ouvir uma boa música e um bom sermão, mas uma igreja que se reúne durante a semana para comer junto, para adorar juntos, para compartilhar dos seus problemas uns com os outros. Segunda Coríntios 8, versículos 2 e 5 diz assim: embora sendo muito pobres, aqui Paulo estava falando da igreja da Macedônia, embora sendo muito pobres, eles deram ofertas com grande generosidade. Versículo 5: que fizeram muito mais do que esperávamos. Primeiro eles deram a si mesmos ao Senhor, e depois, pela vontade de Deus, eles se deram a nós também. Sabe o que Paulo está dizendo? Que a igreja da Macedônia, a igreja, ela era pobre financeiramente, mas era generosa. Ela sabia assim, ó, eu tenho pouco, mas com o meu pouco eu vou ajudar quem não tem nada. E a Bíblia diz que eles deram mais do que esperavam, fizeram um over delivery, entregaram mais do que a pessoa esperava. Quando a gente começou aqui entregar a cesta básica, no começo a gente começou muito amadinho, né, irmão? Porque tudo no começo é lindo demais, até a gente começar a observar os celulares deles, os tênis, a marca do cigarro que eles fumavam e jogavam a xepa ali na frente. Pastor, tem um cinzeiro aí? Não, pega a minha canequinha aqui, irmão, apaga aqui a xepa. Só que depois começou a dar uma ira santa, uma raiva, a gente começou a julgar, até que Deus nos disse: vocês param com esse julgamento, ou vocês param de fazer esse trabalho. E Paulo aqui ele encerra dizendo que primeiro eles se doaram a Deus, e depois eles se doaram para os irmãos. Irmão, você sabe por que tem gente que não consegue ajudar ninguém? Porque não consegue fazer nada para Deus, ainda não doou a sua vida para Deus. Se eu consigo não ser fiel a Deus, como que eu vou ser generoso com pessoas, irmão? Se eu consigo não devolver aquilo que é de Deus, como que eu vou ser generoso com pessoas? Se eu consigo negar ao meu Criador, ao meu Salvador, o mínimo do mínimo, como que eu vou conseguir ser uma pessoa amorosa, generosa? Como que eu vou conseguir servir pessoas? Pelo amor de Deus, esta casa aqui está precisando de gente para ser diáconos. Essa casa está precisando de pessoas para serem professores. Essa casa aqui está precisando de pessoas para serem músicos, musicistas, pessoas para trabalharem. Eu não sei qual foi o último dia que o Luiz sentou para ouvir uma mensagem aqui, irmão. Pergunta se ele consegue gente para ajudar ele lá na filmadora. Até os que estão querem largar. Então, nós precisamos ser batizados com batismo de generosidade. A ceia, a cruz de Cristo precisa me fazer olhar para o lado, para a necessidade, para o meu irmão. Eu não posso ser cliente de igreja. O cliente ele até paga, mas ele exige. O cliente ele sempre tem razão. Mas um cristão que consegue olhar para o lado, ele perde aquela fome que ele tem de pregar sermão, e começa a sermão para as pessoas. Que Deus venha batizar esta casa com um espírito de voluntariedade, de amor, de serviência. Eu não estou falando de servilismo. Pastor, mas aí vão tirar o meu couro na igreja, eu vou trabalhar demais. Não, irmão, a gente cuida aqui para que você não trabalhe demais. Mas não fique olhando aqui para cima, esperando a hora de pegar esse microfone, porque não é isso que é a obra de Deus. Não fique só olhando aqui para cima, esperando a hora de tocar e de cantar aqui, porque não é só isso que é a obra de Deus.
Por último, quarta, a ceia me faz olhar para cima. Versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. A ceia, a cruz, precisa me fazer tirar os olhos da terra, precisa me fazer tirar os olhos de mim, de dentro, do meu umbigo, e ela precisa me fazer olhar para cima e saber: Jesus veio, morreu, Ele desceu para que eu subisse. Amém? Jesus veio na terra, me salvou, para que eu fosse para o céu, para que eu passasse a eternidade com o Senhor. Amém? Paulo disse: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o mesmo Senhor, na noite em que foi traído, o mesmo Senhor. Paulo usa essa mesma expressão em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, quando ele diz: e o mesmo Senhor descerá dos céus, com alarido, com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus em suas mãos, e os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nos ares, a encontrar o Senhor nas nuvens, e estaremos para sempre com o Senhor. Meu irmão, essa luta que você está vivendo tem prazo de validade. Essa perda que você teve tem prazo de validade. Essa traição que você sofreu tem prazo de validade. Essa injustiça tem prazo de validade. Esta doença tem prazo de validade. Mas a nossa eternidade será para sempre, e estaremos para sempre, para sempre, para sempre com o Senhor. Cheira lama caramba xandarai. Glória a Jesus. Para sempre, irmão. Pastor, mas se você soubesse o que eu estou enfrentando, se você soubesse o que está te esperando. Pastor, mas aqui eu não tenho dinheiro nem para comprar cenoura. Pastor, aqui já cortaram a minha água. Lá você vai mergulhar no rio da vida de graça, irmão. Pastor, aqui tem dia que o meu bolso está assim, ó. Nada, niente, zero, zerito. Mas lá no céu você vai andar nas ruas de ouro. Você consegue se alegrar por isso? Por isso Jesus disse para os discípulos: não fique alegrinho porque o ministério de vocês está dando certo, não fiquem alegrinhos porque a igreja de vocês está enchendo, fiquem alegres porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. A ceia precisa me fazer olhar para cima, a ceia precisa me fazer entender que existe um céu. Provérbios 15, 24, a Bíblia diz: para o sábio, quem é sábio aqui? Para o sábio o caminho da vida é para cima, para me livrar do inferno que está aqui embaixo. Querido, o inferno é real, mas o céu é mais real ainda. Então, independente de como está a sua situação financeira, independente de como está a sua saúde, você precisa entender que você está lidando com a eternidade. Você precisa entender isso. Eu recebi um profeta na minha casa essa semana, foi lá me entregar uma profecia. A profecia, ela é curativa ou preventiva? Curativa para quem está fazendo a coisa errada, e preventiva para quem ainda não começou a fazer a coisa errada. E ele foi lá dizer para mim: pastor, Deus me deu um sonho, e nesse sonho Deus mandava eu te dizer, para que você não transforme a sua igreja numa casa de show. E eu entendi o que ele quis dizer, eu entendi o que Deus quis dizer, porque eu nunca recebi tanta ligação de tanta gente se oferecendo, irmão. Acho que eles olham na internet, eles pensam que essa igreja deve ser os Gideões.
A internet maquia, a internet engana. Acho que eles pensam que nós devemos ter uns 5 mil membros. Querido, não confunda Ministério Teu Reino com a aba em Criciúma, que é fraquinho. E ele disse para mim: pastor, você lembra o que aconteceu entre eu e você? Eu digo: eu não lembro nada, irmão. Ele disse: deixa eu te contar. Lembra? Não lembro mesmo. Disse: pastor, faz uns 11 anos que eu estava viciado em crack, quase dando uma overdose. E eu fui lá no Cleito Santos de bicicleta, quando eu era lá perto do Arroio, e pedi lá para eles me darem uma vaga. E aí o cara que estava trabalhando lá, eu até conheci ele, me tratou muito mal, me escorraçou. E na hora que eu estava vindo embora, chorando, desesperado, teve alguém que me chamou e disse: moço, vem cá, o que você quer? Eu vim aqui pedir uma internação. E aí, aconteceu, o caseiro aqui me escorraçou, e chamou palavrões e mandou embora. Ele disse: olha, tem um pastor nessa cidade, ele que me internou aqui faz um mês, e vai lá, você encontra ele lá no salão tal. Na época eu ainda não era integrado, eu trabalhava como cabeleireiro, mas já pastoreava a igreja. E ele disse: pode ir lá, fala com ele. Ele foi, e nós fazíamos um teste de resistência. Lembra, Regi? A gente dizia: volta amanhã, porque às vezes o camarada estava só no ajojo do pancadão do crack, daí queria uma cama para dormir. Aí eu disse para ele: onde é que você mora? Ele disse: eu moro em tal lugar. Eu disse: final da tarde eu vou lá na tua casa para te levar. Só que daí eu acabei cortando muito o cabelo, ficou tarde, mesmo assim eu fui na casa dele, cheguei lá, disse para ele: então, eu não vou te levar lá, porque já está noite, e eles não gostam de receber pessoa à noite. Então eu vou embora, amanhã de manhã, 8 horas da manhã eu estou aqui. E ele disse: pastor, eu fiquei olhando para ti assim, muito triste. E aí tu foi até no portão, e tu parou. Tu lembra disso? Não estou lembrando de nada, irmão. Ele disse: você parou, pensou, voltou e disse: irmão, arruma tuas coisas que eu vou te levar já. E aí você me levou. E naquela noite, isso faz 11 anos, e naquela noite foram 2 homens armados na minha casa para me matar. Se o Senhor tivesse deixado para o outro dia, eu teria perdido a minha vida. E eu disse: graças a Deus, eu sou agradecido a Ti. Eu faz 11 anos que eu saí do crack, tenho 2 carros, sou evangelista na igreja onde eu congrego, nunca pisei na sua igreja, mas sou profeta de Deus, sou homem de Deus, e eu quero agradecer ao Senhor por aquilo que o Senhor fez. Eu digo: não foi com o meu dinheiro, irmão, foi com o dinheiro da minha igreja. E aí ele disse: por causa daquele ato seu, o Senhor não sabe o que o Senhor fez na minha família, no meu casamento, na minha vida. Irmãos, ouvir esse tipo de coisa, eu não sei você, saber que a gente não está lidando com números, nós estamos lidando com almas, com a eternidade, e saber que Deus tem usado esta casa dentro de um recurso financeiro tão limitado, mas que tem mudado a história de algumas pessoas. Então, irmão, é por isso que o diabo tem tanta raiva de você, porque o diabo sabe que enquanto ele vai viver no subsolo do inferno, você vai morar na cobertura celestial. Então eu quero que você seja agradecida a Deus, que você se apaixone por Deus de maneira muito profunda, porque a ceia precisa fazer eu e você tirar os olhos da terra, dos problemas. Eu sei que nós temos problemas, eu sei que uns têm vontade de desistirem. Toda semana eu sou procurado por pessoas que querem desistir, mas existe uma eternidade. Existe uma eternidade. Você consegue entender, irmão? Se você não entender a eternidade, você vai ficar medindo cultos. O louvor hoje foi legal, a pregação hoje mais ou menos, prefiro fulano, prefiro Beltrano. Levanta a mão aí, Heitor. Heitor, levanta a mãozinha.
Irmãos, esse cara era um bandista. Ele chamou a gente para desmanchar o congal da casa dele, para quebrar o congal. Fomos lá, eu disse: qual era a encruzilhada que tu fazia? Vamos lá naquela encruzilhada, é lá onde você fazia as oferendas, que nós vamos quebrar esse negócio. Quebramos tudo. Foi no ano que eu estava orando, irmão. Lembra quando eu conto que eu estava orando o ano inteiro no monte, não consegui ver nenhum galinho pegando fogo, e eu ganhei um para Jesus, que foi lá na primeira semana, já vi uma bola de fogo? Foi ele. Fiquei até muito bravo com Deus. Disse: como assim? Eu estou aqui um ano ralando aqui, não vejo nenhum vagalume voando. Aí ele veio, orou uma semana, já está vendo bola de fogo. Aí Deus disse: é que os pais entesouram para os filhos. Amém. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais tristeza e dor, nunca. Vamos cantar? Além, vamos lá. Além do rio azul, levante a sua mão e cante. As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Diga: verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus. tocarei seu corpo em mim. As nações andarão à sua luz. Cante. E as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro. Além do rio azul, morte, choro, tristeza e dor, nunca mais. Diga: Nunca mais. morte, choro, tristeza e dor, Nunca mais. Nunca mais. morte, choro,
Desperta esse leão que está aí dentro. Desperta. Desperta. Oh! Uralamacho comancharabassou. Levante a sua mão. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive. Eu quero ouvir a igreja e a bateria cantando. Porque lhe vive. Porque lhe vive. Mais alto, diga. Mas eu